8h12. Nós já estamos na linha aqui com o nosso amigo Wilson Silvestre, também com o nosso entrevistado de hoje, o candidato eleito por Águas Lindas, o empresário Anderson Teodoro, candidato a deputado estadual. Silvestre, as honras da casa, vamos ver se hoje a gente consegue finalmente falar com o nosso deputado Anderson Teodoro. Bom dia. Olá, Santana. É um prazer aqui na quinta-feira, pós um feriado que não foi feriado para muita gente, inclusive para mim, mas estamos aqui hoje com o deputado eleito por Águas Lindas e região, Anderson Teodoro. Ele vai contar para a gente aí quais são os seus projetos a partir de fevereiro, quando assume lá o serpentário político da Assembleia Legislativa de Goiás. Deputado, é um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela gentileza aí conversar com nossos ouvintes e internautas. Bom dia. Bom dia, Wilson Silvério, todos os ouvintes da rádio, o Armando Santana, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar participando com vocês, e estamos aqui. Muito obrigado mesmo, de coração. Ô Silvestre, só um minutinho. Oi. Quem é o passarinho que está cantando aí do teu lado? Como é que é? Tem um passarinho cantando aí perto de você? Não, é do lado do Anderson. O do meu lado é só cachorro. Tá. Então tá bom. Vamos lá. Deputado, claro que a região metropolitana do Distrito Federal é muito importante. Ela, haja vista que fez aí 6 deputados estaduais, 2 federais, e isso faz da região um player político considerável e talvez na história de Goiás não tenha tido uma região que tenha conseguido levar para a Assembleia Legislativa de Goiás 4 deputados ligados a municípios muito próximos e mais 2 municípios aí que agregaram, no caso lá de Lusiânia e Santo Antônio do Descoberto, que são mais ligados a Águas Lindas. Mas, enfim, a região metropolitana é a região melhor representada hoje na Assembleia Legislativa a partir de fevereiro. Diante disso, quais são as prioridades que o senhor acha que esses deputados, vai ser uma bancada forte, e eu imagino que ela deve votar unida em torno de projetos comuns, evidentemente que vai ter divergências em outros aspectos, mas em se tratando da região, terá pelo menos assim um consenso entre esses 6 deputados que desequilibra qualquer eleição, a não ser que seja algo muito inusitado para não mudar o resultado, mas 6 votos é muito importante para a região. Quais são os projetos que o senhor acha que a prioridade que os deputados, esses 6 deputados, vão apresentar, além, evidentemente, dos seus respectivos municípios, mas na região como... Alô? Estamos ouvindo, deputado. Estou te ouvindo. Isso, eu acho... Sim, pode dizer. Eu tenho na minha ideia, vamos falar assim, no meu pensamento, que os 6 deputados hoje nós temos que trabalhar muito nessa região metropolitana, mas vamos falar assim, na região do entorno do DF, a geração de emprego. Foi uma das bandeiras que eu defendi, e eu acredito que esse projeto, se a gente correr atrás de pequenas e médias indústrias para dentro de Águas Lindas, Santo Antônio, Lusiânia, Valparaíso, a gente vai começar a gerar todo aspecto de conforto na vida da população que vive dentro dessa região. E é muito importante porque hoje a nossa cidade, infelizmente, ela tem um título de cidade dormitória. Eu vou começar a falar por Águas Lindas. Aproximadamente
de 100 mil, nós temos aproximadamente 350 mil habitantes, 106 mil eleitores e 100 mil moradores, vamos falar, trabalhadores se deslocam de Águas Lindas para poder trabalhar, né, no DF. E isso causa muito, assim, muito expediente sair de Águas Lindas e ir para Brasília. Então, assim, é uma das bandeiras que a gente poderia se unir, os deputados aqui da região. Pela primeira vez, Águas Lindas e Santo Antônio tem 2 deputados nessa região, né, na história da política do estado do Goiás. Então, assim, eu acredito que eu, mais o André do Prêmio e os outros deputados estaduais, junto com os deputados federais, nós podíamos buscar esse mecanismo. Aí começa a fazer um trabalho social, né, econômico e também dentro da saúde na região metropolitana. Bom, deputado, um dos grandes desafios da região, eu falo isso com propriedade, porque eu estou aí desde 2000, quando eu assumi no Jornal de Brasília, a diretoria executiva, eu criei um caderno chamado Grande Brasília. Então, me inteirei, mergulhei, porque era uma região que eu achava, e continuo acreditando, com um potencial econômico muito grande. Não só no ponto de vista de que, às vezes, vocês defendem, eu digo, os agentes políticos defendem, de um modo geral, que tenha industrialização, concordo, pequenas empresas, concordo plenamente, isso gera serviço, setores de serviço, empregabilidade, mas tem um dado que é fundamental para se alcançar uma empresa hoje, ela só instala, principalmente médio e grande porte, ela só instala no município se esse município tiver um bom hospital, tiver boas escolas, tiver boa infraestrutura, lazer, shopping, enfim. Então, assim, paralelamente à fixação dos trabalhadores nessa região, até para desafogar o trânsito aí nessas vias, que é caótico, quem conhece e vive o dia a dia aí é terrível. Mas, acima de tudo, paralelamente, tem que trabalhar essas questões: educação, formação de mão de obra especializada, já que nós estamos no mundo tecnificado, e, obviamente, instalação, atração de empresas, um distrito industrial, áreas para instalar empresas, enfim. O PRODEF, por exemplo, no Distrito Federal, o grande avanço, eu me lembro, era do governo Joaquim Oris, e dos grandes incentivos foi exatamente a instalação de empresas, estimulando as empresas a se instalarem no Distrito Federal, que, obviamente, o setor de serviço em si, ele só desenvolve a partir do momento em que você tem empreendedores. Sem empreendedores, não há trabalho. Então, assim, esse é o desafio. Diante desse exposto aqui, eu pergunto ao senhor, como é a estrutura desses 2 municípios dos quais o seu partido, o Avante, conseguiu aí eleger 2 deputados importantes, o André lá em Santo Antônio e o senhor aqui em Águas Lindas? A prioridade de vocês passam por exemplo, numa especialização de mão de obra, porque tem que pensar o futuro. Não adianta tentar empregabilidade agora se não tiver essa infraestrutura. O senhor concorda com isso? Não, certeza. Eu vou falar por Águas Lindas, né, assim, onde eu tive uma expressão de voto, né, saí eleito aqui de dentro, com 22 mil votos, 870, no total de 25.552. Águas Lindas hoje, ela tem o shopping, né, as escolas hoje, na gestão do prefeito Dr. Lucas, no qual eu fiz parte do governo e nos apoiou, né, todas as escolas, das 44 escolas hoje, 28 escolas já está sendo entregue para a comunidade, com todas as salas de aula, com ar-condicionado, reconhecimento facial. E isso é um dos trabalhos que começa na educação, no ensino fundamental, né? Passando por que é um sistema hoje para trazer uma qualidade na saúde. Os asfaltos que está sendo feito na cidade, todos os asfaltos e recapeamento,
tudo sendo asfalto CBUQ, asfalto quente. Então, antigamente tinha um hábito de fazer só na avenida principal asfalto quente. Hoje não, é o bairro todo fechado, é as ruas todas fechadas. Então, assim, shopping dentro de Águas Lindas, a gente já temos. E estamos agora também implantando, né, um trabalho dentro das áreas públicas, né, um incentivo de uma concessão de uso de 20 mais 20 anos, 10 ou mais 10 anos. As empresas, para começar a atrair as empresas de fora aqui para dentro. De grande valia, o que salientar, né, a colocação do senhor hoje, né, que para trazer essas empresas de fora, eles têm que ter um bons olhos na cidade que está em crescimento. Cidade de Águas Lindas, ela tem 27 anos, né, uma cidade, ela passou de jovem, agora está uma cidade adulta, emancipada, mas era uma cidade vinculada a Santo Antônio, né, uma cidade que também Santo Antônio veio de Lusiânia, porém a cidade hoje de Águas Lindas é maior do que Lusiânia e Santo Antônio Descoberto. Então, assim, o desenvolvimento de Águas Lindas, ela está muito mais avançada do que Santo Antônio Descoberto também. Então, assim, a gente tem, né, muito à frente aí para a gente poder trazer, e um desafio muito grande ainda de poder trazer mais recursos para dentro de Águas Lindas e trazer a geração de emprego. É isso. Bom, estamos entrevistando o deputado eleito por Águas Lindas, Anderson Teodoro do Avante. Está contando para a gente aí os desafios que tem pela frente e quais são suas propostas para a região do entorno como um todo e especificamente em Águas Lindas, onde ele teve mais de 20 mil votos. É algo, um capital político que ele tem que cuidar com muito carinho. Santana, pergunta para o deputado Anderson. Deputado, bom dia. Obrigado aí por ter nos atendido para fazer essa entrevista. A respeito da Supersecretaria do Entorno que está prevista aí pelo nosso governador Caiado. Qual é a sua perspectiva? Como é que o senhor pensa? O que os deputados aqui do entorno poderiam falar para o governador ou pressionar o governador? Como é que é a sua visão aqui? O que deveria realmente ter nessa Secretaria do Entorno? Já que já tiveram em outros governos, já houve, mas nunca teve protagonismo nenhum, principalmente o mais importante, autonomia e recursos. Como é que o senhor pensa em levar essa proposta aí para os seus companheiros aqui do entorno para falar com o governador? Bom dia, Santana. Prazer falar, né, com o senhor. Eu vejo que foi muito importante a criação dessa secretaria, dessa região metropolitana, juntando os 12 municípios, né, isso se torna a força, né, na cidade do entorno. E claro que entre os deputados estaduais, junto com o deputado federal e junto com mais as lideranças e os prefeitos dessa cidade, a gente vai conseguir muito levar o diálogo ao nosso governador Ronaldo Caiado e trazer para dentro desse município, né, os benefícios, né, que é necessário nessa região, que é a geração de emprego, que é o transporte, né, e também um avanço muito grande na saúde. Dentro de Águas Lindas temos aqui o GOL 9, que está sendo, né, um hospital que está sendo agora, até meado do ano que vem, vai ser entregue à população, a construção dele. Então, com certeza, com essa união e com a criação dessa secretaria, e também tendo recursos e autonomia, quem vai ganhar muito é a população e essa região nossa. É importantíssimo a criação dessa secretaria. Eu vejo que é um passo muito grande e muito importante pela nossa região. Bom, deputado, o senhor falou sobre a união, os prefeitos. Tem a associação dos prefeitos, a Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília, a AMAB. AMAB. Ela existiu, eu conheço desde o contato que eu tive com ela. Foi lá com Pedro Ivo, não, Luiz Atier, antes dele. Bom, começando do Luiz Atier. Mas ela nunca conseguiu ter um protagonismo realmente efetivo por conta dessa dificuldade em unir os prefeitos em torno de um objetivo comum, que é a defesa, evidentemente, da região.
desse aspecto da criação das secretarias metropolitanas, não é só do distrito, o entorno do Distrito Federal, mas também a de Goiânia, se eu não me engano, está previsto criar uma super secretaria nesse sentido, até para não ficar especificamente só no entorno. E diante desse apoio político, dessa força política que tem a associação, ou teria a associação, ela perde, de uma certa forma, o sentido de existir a partir dessa secretaria, que a secretaria passa a ser interlocução direta. Minha pergunta para o senhor é o seguinte: na disputa para a efetivação do secretário, dessa secretaria, supersecretaria aí do entorno, ou região metropolitana de Brasília, para um melhor entendimento, esse secretário, o senhor acha que tem que sair da região, ou ele pode ser um técnico, uma pessoa que tenha o aval, que tenha intimidade com a região, mas não necessariamente da região? Como é que o senhor vê isso? Bom, eu entendo que poderia e deve ser, né, uma pessoa técnica da região, né, que tem um conhecimento, né, nessa região, que sabe das necessidades que essa nossa região temos, né, e também em conjunto com o nosso governador Ronaldo Caiado, né, que esteja um trabalho e uma discussão que entre todos os prefeitos, né, dessa região e os deputados federais e estaduais, né, a gente botar em discussão, né, ver, né, a possibilidade de uma pessoa que seja, né, que busque recursos também, porque também não só do governo, a autonomia do governo, mas que também que possa ter uma porta aberta no governo federal, junto com deputados federais, que consegue trazer recursos e mecanismos de melhoria para essa região nossa, que também é uma participação junto com a RID. Então, eu acho muito interessante a gente fazer esse trabalho em conjunto. Então, assim, quem tem conhecimento dessa região e sabe a necessidade que a nossa região precisa. Um fator interessante aí, deputado, é o seguinte, que como ela vai ser digamos assim, uma região integrada com o Distrito Federal, o protagonismo do Distrito Federal vai ser muito importante, até porque não dá para celebrar convênios tendo a participação de 2 entes federativos, já que nosso regime é federativo, a autonomia das regiões, municípios, estados, enfim. O Distrito Federal terá, obviamente, uma participação importante nessa região, até porque para desenvolver políticas públicas comuns, por exemplo, como transporte urbano, nós temos hoje, Goiás passa a ser, com o Corumbá 4, e Corumbá, de um modo geral, as etapas concluídas, passa a fornecer água para o Distrito Federal, já é uma integração. Tem Águas Lindas também, que tem uma parceria aí com a CAES e Saneago. Não dá para falar em desenvolvimento dessa região sem não incluir o entorno. Eu acredito que a criação da região metropolitana vai permitir que o diálogo político flua melhor. E aí que eu entro com minha pergunta para o senhor. Principalmente os deputados, no caso da Zeli, do senhor de Águas Lindas, são os 2 deputados que têm uma via de acesso direto para Brasília, que a população sofre muito. Santo Antônio Descoberto também, Novo Gama, mas enfim. Mas especificamente as artérias principais, que são 2 BRs, o que corta Águas Lindas e corta Valparaíso, terão que ter uma solução para as demandas de mobilidade
não só a mobilidade urbana, como do transporte de massa. E, para isso, precisa dialogar com o Distrito Federal. A minha pergunta para o senhor é: o senhor avalia que é possível, e eu sei que o senhor tem boa interlocução com deputados distritais que foram eleitos, o senhor acha que vai ser fácil aprovar, porque vai ser aprovado na Assembleia aqui, a criação da região e, obviamente, para essa parceria, a Câmara Legislativa? O senhor acha que pode ter algum problema, ter resistência, ou é possível aprovar o mais rápido possível essa integração entre os dois entes federativos? Wilson, eu acredito que não vai ter dificuldade nenhuma. E o diálogo ele é muito importante em todos os aspectos, na vida política, em todos os aspectos, ela é primordial. Então, assim, a interlocução entre a cidade do entorno, que é a parte do Goiás, junto com o Distrito Federal, né? Então, essa interlocução, ela tem que ser já automaticamente, já começar a ser feita por agora, tanto pela aprovação nossa dentro do estado do Goiás, né, na Assembleia, né, nossa aqui hoje, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a importância é muito grande desse consenso na mobilidade urbana, em todo o entendimento que for necessário para a população que vive aqui dentro, Valparaíso, Lusiânia, Novo Gama, Ocidental, Águas Lindas e Santo Antônio, que são as cidades que são mais próximas do Distrito Federal, isso é muito importante. Aí nós passamos para o outro lado, que vem Planaltina também, que tem uma dificuldade muito grande de transporte. Então, assim, a gente temos que ter esse diálogo, temos realmente que ter. Aí vem as outras cidades que são mais distantes também, que tem problema de transporte em outros aspectos, que é Padre Bernardo, a Vendinha aqui, que é do lado de Padre Bernardo, que é a Vendinha. Aliás, você tocou num ponto crucial. Essa Vendinha é um problema várias vezes. Então, assim, ela só dentro da Vendinha tem 22, passa mais de 25 mil habitantes dentro da Vendinha. Então, ela está na divisa, vamos falar assim, na beira da ponte, né, da divisa entre o Goiás e o Distrito Federal, que é Braslândia. Então, ali tem a Vendinha, Monte Alto, Ouro Verde. Então, essa realidade aqui, ela tem que ser discutida entre os deputados estaduais e os deputados distritais, junto com o governador do Distrito Federal e junto com o nosso governador Ronaldo Caiado. Ele é indispensável esse diálogo. Então, não tem como entender que nós temos que resolver o problema do Goiás e esquecer que Brasília faz parte. Por quê? Porque também nessas regiões, eu vou para o lado de Lusiânia, ali tem Santa Maria, Gama, né? Então tem aquela cidade ali que são tudo vinculada à região deles lá, do nosso lado de cá. Aí vem Braslândia, que é a cidade vizinha com Águas Lindas, com o bairro aqui do Padre Lúcio, com a Vendinha, aqui que faz parte do município de Santo Antônio. Aí a gente passa aqui para o outro lado, que é Girassol, que faz divisa com Águas Lindas também, que necessita do transporte, necessita... São dois pontos, eu tocou em dois pontos cruciais, o Girassol e a Vendinha. Eu, assim, no meu entendimento, pelo que eu tenho acompanhado aí, deputado, são as duas regiões, os dois, digamos assim, povoados, dois bairros, que vão virar cidades, cedo ou mais tarde vão ter que emancipar, enfim, principalmente a Vendinha, porque a solução ali, ou a situação ali é triste. Há demandas a perder de vista. O Girassol, então, nem se fala. Eu tive a oportunidade de ir algumas vezes lá, o senhor realmente tocou em dois assuntos aí que é ignorado, inclusive, pela mídia. Certeza. Um que ignora totalmente, como se não existisse. E eu conheço desde o início, desde 2000, principalmente ali a Vendinha. Desde 2000 eu conheço aquela região ali, eu sei o sofrimento daquelas pessoas. O esquecimento que é por poder público, né? Demais. Bom, é isso. Santana, alguma pergunta para o deputado Anderson Teodoro, do Avante, eleito por Águas Lindas, mais de 20 mil votos,
futuro candidato a prefeito depois do doutor Lucas. Bom, a gente só tem a agradecer ao deputado, entendeu? Desejar bastante sorte aí a partir de 2023. Desejar também já um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e perguntar ao deputado o que ele gostaria qual o recado que ele gostaria de mandar, além de agradecer aos eleitores dele, agora para o final do ano. O que o senhor deseja, como é que o senhor pensa aí com essa política efervescente aqui do nosso país? Qual é a sua opinião? Como é que o senhor vê essa situação? Olha, o Santana, hoje eu, mais uma vez, né, quero agradecer a vocês pela oportunidade, né, e falar que eu, como um deputado, né, eleito pela essa nossa região aqui, sei das grandes necessidades, os anseios que a população, a comunidade espera, né, do poder público, de nós políticos, né, principalmente na minha cidade, de Águas Lindas de Goiás, onde eu tive 22 mil votos, 870, no total de 25.552, né, e estou, assim, preparado, correndo atrás de aprender também muito mais para poder trazer recursos, melhorar a nossa região. E espero que nos próximos dias, a partir do dia 1º de janeiro, a história do nosso país também, essas divergências que tem, ela possa ser uma união de crescimento, não só na parte presidencial, né, na parte do presidente, mas dos governadores, dos deputados federais e estaduais, e também a gente poder fazer diferente no nosso país, poder trabalhar, que seja, a gente poder fazer o mínimo que faça transformações na vida das pessoas que vivem, né, na nossa região, no nosso estado e no nosso país. Eu acho que isso é uma obrigação, é o dever de cada político que trabalha e corre atrás do melhor para a população. E todo poder público, homem público, ele tem que ter esse espírito de vontade de fazer diferença para mudar e transformar a vida das pessoas que vivem aqui, né, na nossa cidade, na nossa região. Então, estamos aqui firme, querendo trabalhar muito mais pela nossa região. Ok, Santana, acho que por hoje é só. Deputado, muito obrigado aí, mais uma vez, pelo esse papo aí com os nossos ouvintes, internautas que nos acompanham, também pela FM da região e pelo mundo aí afora, via internet. Muito obrigado ao senhor e a gente terá várias oportunidades para conversar e, enfim, bater um papo aí sobre o desenvolvimento da região e as propostas que o senhor tem defendido. Eu que agradeço, Silvestre, obrigado pela oportunidade, né? Desejo também para você, o Santana, né, um feliz Natal, um próspero ano novo, né, e todos os ouvintes, a comunidade, que o menino Jesus possa passar, né, e colocar no corações, né, o espírito natalino, que ano que vem seja um ano de prosperidade, de muita fé, né, para nós todos. E obrigado pela oportunidade e pode contar comigo, estou sempre aqui à disposição na medida dos meus esforços, da minha força que eu puder ajudar. Obrigado ao senhor e um abraço, desejo também muita paz, muita saúde e dos seus, né, e das pessoas de sua estima. Um abraço e até uma próxima. Santana. Um abraço, Silvestre, até amanhã. Deputado, obrigado. Obrigado.